Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Júlio César Veloso e eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês um livro da minha biblioteca, comentar o livro com vocês, apresentar para vocês chaves de leitura sobre o livro que eu estou sugerindo. E como sempre, se vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, curtam também o canal, apertem o sininho ali para receber notificações, tá bom? Pessoal, é o seguinte, a gente está vivendo, né, um período muito ruim da história da humanidade, muito difícil da história do Brasil, que é esse período da pandemia, né? Então, mortes, dor, muito sofrimento. Mas, no entanto, em meio a esse período tão terrível, a gente consegue encontrar uma ou outra coisa boa. E uma dessas coisas positivas, né, no meio desse horror todo, é o fato de que aumentou o número de leitores no Brasil. Tem mais gente lendo e as pessoas que liam antes estão lendo mais. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante, né? Uma coisa que a gente tem que comemorar. E um dos gêneros, né, que o pessoal mais gosta de ler, mais vendidos, são as biografias. As pessoas se interessam por biografias. E eu queria dar um pouco uma opinião sobre isso para vocês. É só uma opinião, né? Eu posso estar errado. Mas eu queria dizer para vocês que eu acho que em meio a esse mar de biografias que são oferecidas a nós, né, tem algumas biografias de qualidade muito duvidosa. Em especial as biografias que se concentram em apresentar os aspectos, vamos dizer assim, mais pitorescos da vida dos biografados. Então, ao invés de contar uma vida, né, de apresentar uma narrativa sobre uma vida, essas biografias acabam dando uma ênfase grande a aspectos pitorescos, a aspectos, vamos dizer assim, menores da vida das figuras biografadas. Claro que o interesse nisso é o interesse de vender mais, né, de oferecer livros picantes, né, e que sejam mais vendáveis. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ao você colocar ênfase nas curiosidades ou em aspectos picantes da vida de um personagem, você distorce o personagem, né? Porque, sei lá, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Napoleão, a Cleópatra, quem vocês queiram, né? O interesse, o grande interesse que existe sobre a vida dessas pessoas é o papel que essas figuras desempenharam mais geral, né? Então, ao invés de se oferecer biografias que apresentem a vida dessas pessoas na sua integralidade, acabam, né, tendo aí no mercado uma série de biografias que me parecem de qualidade duvidosa. É uma opinião apenas, né? De todo modo, eu queria apresentar para vocês uma coleção, e depois, dentro da coleção, eu vou destacar um livro da coleção, uma coleção de biografias que eu julgo serem muito boas. Então é toda uma coleção, de modo que vocês podem, se vocês se interessarem pelo que eu estou dizendo, escolher um ou outro livro da coleção, a depender do interesse de vocês pelo personagem, né? Essa coleção é a coleção Perfis Brasileiros da Companhia das Letras. Coleção Perfis Brasileiros da Companhia das Letras. Eu separei aqui uma série de livros da coleção, que eu tenho aqui na minha biblioteca, que eu li, né? Então, por exemplo, esse livro aqui da minha professora Laura de Melo Souza, sobre o Cláudio Manuel da Costa, o grande poeta da Inconfidência Mineira. Por exemplo, esse livro aqui da Isabel Lustosa, que é pesquisadora da Casa de Rui Barbosa, sobre Dom Pedro I. Né? Esse livro aqui sobre Dom Pedro II, escrito pelo professor José Murilo de Carvalho. Por exemplo, esse livro aqui, do qual eu gosto muito, sobre o general Osório, escrito pelo Francisco Doratioto, né? Na verdade, esse livro, além de contar a história do general Osório, que é uma história pouco conhecida, ele foi ao lado do Caxias, né? Foi uma das duas figuras mais importantes da Guerra do Paraguai. É uma história da Guerra do Paraguai também. Essa biografia traz uma história da Guerra do Paraguai. Tem também o livro do Alberto da Costa e Silva, o grande diplomata, poeta piauiense, sobre o Castro Alves. Enfim, é uma coleção muito interessante. Por quê? Porque ela busca, ao mesmo tempo, oferecer livros que são criteriosos, então que têm qualidade intelectual, né? Que são escritos a partir de pesquisa, de fonte e tal. Então são livros criteriosos, você pode ter segurança do que você está lendo, e ao mesmo tempo são livros escritos de forma interessante, são livros escritos para não especialistas. Qualquer pessoa com boa vontade tem todas as condições de ler e de compreender os livros dessa coleção da Companhia das Letras chamada Perfis
brasileiros. E eu quero, dentro da coleção, destacar o livro que eu acho que é o melhor dos livros da coleção. Eu acho que é o livro que melhor realizou essa tarefa, vamos dizer assim, editorial, de escrever um livro criterioso e ao mesmo tempo interessante, que é o livro escrito pela professora Miriam Donikoff, que é professora da História da USP, do curso de História da USP, sobre o José Bonifácio, né? Que esse livro aqui, ó. Muito bem, pessoal, o José Bonifácio é uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Eu moro em São Paulo, então eu posso dizer para vocês do caso da minha cidade. Eu tenho certeza que toda a cidade do Brasil, ou quase toda a cidade do Brasil, tem alguma rua, praça, monumento do Bonifácio, né? Aqui em São Paulo tem vários. O mais importante, eu acho, é a Praça do Patriarca. A Praça do Patriarca, que fica aqui no centro de São Paulo. Quem é de São Paulo já deve ter passado pela Praça do Patriarca. O que é a Praça do Patriarca? É a praça em homenagem ao patriarca da independência, o José Bonifácio. É até uma praça, tem até uma coisa curiosa na praça, sempre falo para os meus alunos, né, que é o fato de que lá tem até a Praça do Patriarca, e tem uma estátua do Bonifácio na praça. E essa estátua, curiosamente, fica de costas para a praça. Eu nunca entendi muito bem por quê. Claro que deve ter uma razão artística, né, uma razão histórico-artística, para que a coisa arquitetônica, né, para que a estátua esteja nessa posição. Inclusive, se alguém aí souber a razão, né, podia escrever aqui embaixo nos comentários, porque eu sou curioso para saber, né, qual que é a explicação para esse posicionamento dessa estátua aqui. É curioso, ou seja, o Bonifácio está de costas para a praça que ele homenageia. Mas a Praça do Patriarca, por quê? Porque o Bonifácio foi consagrado, pessoal, como patriarca da independência do Brasil. Do mesmo modo que o Bolívar é o patriarca da independência de uma série de países da América mais para o centro-norte da América, né? O San Martín da América mais para o sul, né? O Bonifácio é essa figura o patriarca, considerado o patriarca da independência do Brasil, né? Então é uma figura muito importante. Nós estamos nos aproximando, em 2022, das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Então a gente vai ter daqui a pouco, pessoal, eu acho, tomara que tenha, né, um grande debate sobre a figura do Bonifácio. Então a leitura desse livro agora pode ser interessante, né, para vocês, para que vocês cheguem em 22, tá aí já, tem um ano, né, separa a gente de 22, né? Para que vocês cheguem aí apetrechados e apetrechadas para o debate sobre a independência, sobre a figura do Bonifácio que há de haver em 2022. Então, o Patriarca da Independência. Muito bem, pessoal, o livro da professora Miriam Donikoff, ele não está dividido assim, tá? Eu estou dividindo o livro assim. Ele tem mais ou menos 3 partes. Na primeira parte, ela conta a história, vamos dizer assim, do Bonifácio na Europa. Já explico, já falo disso. Na segunda parte, mais ou menos o Bonifácio no poder. E na terceira parte, o Bonifácio fora do poder. Tá? Então é mais ou menos assim que o livro na prática é dividido, né? Essa primeira parte, pessoal, é muito interessante porque o Bonifácio tem... A vida toda dele é muito interessante, a biografia dele é toda muito interessante, mas essa fase é uma fase muito curiosa. O Bonifácio nasceu em Santos, portanto ele nasceu no Brasil colônia, né, que é um pedaço de Portugal, mas nasceu na cidade de Santos e, como quase todos os filhos da elite, foi estudar na Europa, foi estudar em Portugal, foi estudar em Coimbra. E em Coimbra ele se especializou em mineralogia. Mineralogia. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas a mineralogia é uma área muito importante. Por quê? Porque para todos os grandes impérios coloniais, e Portugal é um império colonial. Porque o que o império colonial faz com as colônias? O império colonial explora as colônias, explora economicamente as colônias, né? E, obviamente, a extração de minério, a extração de metais preciosos é a parte mais importante, né? Ou pelo menos é a parte mais desejada da exploração colonial. E o Bonifácio, ao se transformar num mineralogista competente, ele se transforma num cientista importante do aparelho de Estado português. Então você tem um aparelho de Estado português que está desde o Pombal, desde o Marquês de Pombal, né, buscando fazer uma grande reforma geral no Império Português, e dentro dessa reforma melhorar a exploração das colônias, né, desde o Marquês de Pombal, né, e o Bonifácio, né, submetido, vamos dizer assim, em aliança, subordinado a um sucessor do Pombal, vamos dizer assim, que é Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, um ministro português importante.
o Bonifácio se transforma num cientista a serviço do aparelho de Estado português. E não num cientista qualquer, pessoal. O Bonifácio foi, na sua fase europeia, um cientista muito importante, um cientista importante. Esse cientista importante, esse mineralogista importante, para vocês terem uma ideia, pessoal, descobriu 4 pedras, né, 4 minerais, né, descobertos por ele. Quando ele já estava morto, né, um outro pesquisador descobriu um mineral e, para homenageá-lo como cientista, colocou o nome desse mineral de andradita. O nome dessa pedra de andradita. Por que andradita? Uma homenagem a José Bonifácio de Andrade Silva. Então, ou seja, um cientista importante, né? E um homem importante desse aparelho de Estado português. Envolvido no quê? É importante para o argumento do livro que eu vou dizer agora. Envolvido na atividade de reformar o Império Português, de reverter a decadência de Portugal, né? Então essa é a primeira fase da vida do Bonifácio. No entanto, o Bonifácio, quando faz 50 e tantos anos, acho que 56 anos, depois de pedir muito, ele consegue a sua aposentadoria e volta ao Brasil. Volta ao Brasil nos dizeres dele para criar galinha, né? Para criar galinhas. Ele vai para um sítio em Santos, se transforma no agricultor lá em Santos e tal. No entanto, pessoal, passava pelo mundo nessa época, né, o grande vendaval das revoluções liberais. E esse vendaval das revoluções liberais pegou Portugal, né, na chamada Revolução do Porto, que constitui as famosas Cortes de Lisboa. Vocês lembram das aulas sobre a independência do Brasil, né? As Cortes de Lisboa. As Cortes de Lisboa que são, na verdade, uma revolução liberal no centro, mas que significa para o Brasil e para as elites que estão localizadas aqui no Brasil, né, uma reversão de uma série de conquistas que essas elites tinham tido. Não é, pessoal, que as Cortes de Lisboa queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Isso já não era possível e a Miriam mostra isso no livro. Não era possível fazer o Brasil voltar a ser colônia. Por quê, pessoal? Porque desde que o Dom João VI chegou por aqui em 1808, né, a roda da história andou muito, a abertura dos portos, né, tem todo um desenvolvimento que já não poderia voltar para trás, né? No entanto, as Cortes de Lisboa tomam uma série de medidas que vão diminuir muito, né, as prerrogativas que o Brasil tinha. Então, a volta de Dom João VI, depois eles exigem a volta de Pedro I, né? E Pedro I não vai, é o famoso dia do fico, né? A desmontagem de toda uma série de aparelhos de Estado que estavam localizados no Brasil, que eles queriam levar para Portugal de novo. Então, como vocês sabem, nesse confronto entre as cortes e as elites que estão aqui no Brasil, deste confronto acaba resultando a independência do Brasil, tudo contado pela professora Miriam no livro de forma bastante competente, sistemática e me parece simples, né? Então todo esse processo. Muito bem, pessoal, o Bonifácio estava lá criando galinhas, né, quando esse vendaval que daria na independência do Brasil aconteceu. E esse vendaval que daria na independência do Brasil, ele acabou, na verdade, carregando o Bonifácio. Vocês imaginem, pessoal, você está constituindo um país novo num lugar que era uma colônia. Você tem uma elite pouco preparada. Você tem uma elite, né, que não exerceu o poder de forma real ainda, né? E no meio dessa colônia, com essa elite imberbe, pouco preparada, você tem uma figura com a dimensão do Bonifácio, um grande intelectual, né? Uma figura formada na Europa, um homem que assistiu à Revolução Francesa, estava na França em 1790, né? No primeiro ano do processo da Revolução Francesa, né? Começa em 1789, ele está lá em 1790. Então toda essa vivência do Bonifácio transforma ele numa figura ímpar na colônia e ele acaba se envolvendo no processo de independência. A professora Miriam, mostra no livro como é que se formam no processo de independência do Brasil uma série de grupos diferentes que vão ter projetos diferentes para o Brasil. Então o Brasil vai se constituindo como país independente. E é natural que existam projetos diferentes do que essa nação viria a ser. Qual que é o projeto do Bonifácio, pessoal? O projeto do Bonifácio é o projeto de transformar o Brasil num grande império. Então o Bonifácio ele olha, né, para a imensidão do território brasileiro, para as riquezas do território brasileiro e pensa, olha, aqui é possível constituir um grande império, um império poderoso, né? E essa ideia da constituição de um grande império ao sul preside, organiza uma série de proposituras, de ideias, de propostas que o Bonifácio fará.
E veja, pessoal, o núcleo disso, ou seja, para que esse grande império fosse possível, era necessário. Tem uma coisa que é uma necessidade primeira, que é não permitir que aconteça com o Brasil o que aconteceu com a América Espanhola. Porque na América Espanhola, como a gente sabe, né, a América Espanhola toda, ela não virou um país só. Ao se tornar independente, a América Espanhola se fragmentou em uma série de países. Então o Bonifácio é alguém que quer conduzir a independência e conduzir o processo formativo do Brasil sem permitir que o Brasil se estilhasse, que se forme uma série de nacionalidades a partir da América Portuguesa, como aconteceu com a América Espanhola. Então, a defesa da unidade desse território. Mas não só. Ele vai defender também, pessoal, um verdadeiro programa para a constituição do Brasil como esse grande império. Então, por exemplo, ele defende o fim da escravidão, o fim imediato do tráfico e o fim gradual da escravidão. Eu sei que a ideia de defender o fim gradual da escravidão soa para nós como uma coisa absolutamente perversa. No entanto, pessoal, na época, esta posição dele era uma posição absolutamente minoritária. Por quê? Porque ele vivia, né? O Brasil se constituiu como país independente, como, na verdade, um país de proprietários de escravos. O Brasil se constitui, né? A elite brasileira é uma elite de proprietários de escravizados. Então essa posição dele é uma posição absolutamente minoritária. Mas ele defende o fim do tráfico e o fim da escravidão. Defende também a integração dos indígenas. Essa posição também pode soar para nós hoje em dia, né, uma posição muito reacionária, mas a gente tem que levar em conta, pessoal, que a ideia de que o que se deve fazer com os indígenas é preservá-los fisicamente, mas também preservar a sua cultura, que é uma ideia correta, é uma ideia que só vai aparecer no mundo, pessoal, no final desse século aqui do Bonifácio. Então faltam 80 anos para que essa ideia surja. O Bonifácio, quando ele defende, né, a integração dos indígenas, ele está, na verdade, atacando os fazendeiros brasileiros, né, que estão promovendo um extermínio dos índios, né? Então ele, na verdade, a sua posição é uma posição contrária ao extermínio físico dos indígenas, né, por mais que essa integração acabasse resultando, né, num extermínio, vamos dizer assim, cultural dos indígenas. Mas ele defende essa ideia da integração dos indígenas. Integração dos indígenas, fim da escravidão. Para quê? Para que houvesse no Brasil, dirigido pelo Estado, incentivado pelo Estado, uma miscigenação. Então, o Bonifácio é um defensor da ideia da miscigenação, da mistura. Na visão do Bonifácio, todas as raças são iguais, então não existe uma diferença, vamos dizer assim, corpórea, biológica entre as raças. Todas as raças são iguais e todas as raças são capazes de perfeição. De modo que, havendo igualdade do ponto de vista biológico entre brancos, negros e indígenas, né, era possível, para usar a metáfora de metalurgia dele, né, fundir metal tão diverso. Fundir metal, misturar brancos, negros e índios para dar origem a uma população mestiça. Ideia que seria, né, ampliada, ressignificada e muito discutida, né, no século XX, né? A gente vai ter toda uma discussão sobre esse tema da mestiçagem, né? Toda uma ideologia da mestiçagem do século XX e tal, mas ele apresenta essa ideia ali no início do século XIX. Por que fundir metal tão diverso, pessoal? Para construir uma unidade nacional, para construir a unidade desse grande império ao sul, né? Também uma outra posição que ele vai defender é uma posição, vamos dizer assim, que depois vai se desenvolver de forma vitoriosa, né? Que é a construção de uma nova capital para o Brasil. O Bonifácio defende, no começo do século XIX, que haja uma nova, que seja construída uma nova capital para o Brasil, e o lugar em que ele aponta, né, como lugar para essa capital ser construída é exatamente onde hoje é Brasília. É exatamente o mesmo lugar onde hoje é Brasília. Ele também defende, tem posições muito duras contra a destruição da natureza. Ele teve relação quando ele estava na Alemanha, na atual Alemanha, porque não tinha Alemanha unificada na época, com Humboldt, né? O Humboldt foi um certo precursor, ou pai, né, da noção de ecologia. E ele teve contato com Humboldt, mas mais do que esse contato com Humboldt, pesava para ele a ideia de que uma parte importante das riquezas do Brasil, das riquezas desse grande império, estava na preservação do que nós chamaríamos hoje de biodiversidade. Então você trocar uma riqueza enorme da natureza brasileira, de uma natureza muito diversa, rica e tal, né,
por uma plantação monocultora, para o Bonifácio era uma pobreza. Então ele combatia de forma aguda as derrubadas da mata, as queimadas e tal. Então esse conjunto de posições do Bonifácio, na verdade, são derivações dessa ideia mãe, que é a ideia de que era possível constituir no Brasil, nos territórios do Brasil independente, né, no grande território do Brasil independente, um grande império, um império rico, um império que na verdade ia, né, oferecer para os seus filhos uma vida boa, uma vida próspera, né, como uma razão da sua riqueza, né? E a terceira parte do livro é a parte na qual a professora Miriam narra, né, o ocaso do Bonifácio, o lento ocaso do Bonifácio, né? O Bonifácio, o Dom Pedro rompe com o Bonifácio, né? O Bonifácio vai para a oposição, a Assembleia Constituinte de 23 é dissolvida, o Bonifácio acaba vivendo, né, uma situação, ele e os irmãos, que são muito próximos dele politicamente, uma situação de ocaso político, né, ou de isolamento político. Lá na frente, em 1831, quando o Dom Pedro I abdica e começa a regência, né, o Dom Pedro I indica, que tinha brigado com o Bonifácio, ele indica o Bonifácio para ser o tutor do seu filho, Dom Pedro II, que é uma criança, né, que é deixado aqui no Brasil. O Bonifácio desenvolve essa tutoria durante um tempo, mas rapidamente a elite brasileira tira o Bonifácio dessa posição de tutor e o Bonifácio morre, né, no ostracismo político, né, numa casa na ilha de Paquetá. Então essa é um pouco a trajetória narrada, né, com muita riqueza e com muita qualidade pela professora Miriam. É óbvio que o resumo que eu fiz para vocês aqui é um resumo muito precário, né, que não chega nem perto, né, de resumir a riqueza toda da vida do Bonifácio e a riqueza toda do livro escrito pela professora Miriam Donikoff. Tá? Então a minha recomendação de leitura dessa semana é o livro José Bonifácio, da coleção Perfis Brasileiros da Companhia das Letras, escrito pela professora Miriam Donikoff. Tá bom? Pessoal, é isso. Um abraço a todos e até a próxima.